Oi pessoal, meu nome é Isabel Pires, eu sou Cake Designer da Bel Bolos e aqui nesse canal a gente tem trazido para vocês algumas receitas, algumas dicas, algumas curiosidades, informações sobre alguns insumos, equipamentos. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o cacau em pó, os dois tipos de cacau em pó que nós temos aqui. Vocês sabem que a gente tem dois tipos de cacau em pó? Então, quando eu falo dois tipos de cacau em pó, eu quero dizer que nós temos o cacau em pó natural e o cacau em pó alcalino. A diferença dos dois é que o cacau em pó natural, ele é ácido, tem um pH entre 5 e 6 ou 6. A coloração dele é um pouco mais clara, meio marrom claro, porque os ácidos estão ali ainda, né? Todos eles intactos. Tem um gosto forte, um sabor marcante, que no brownie e no nosso chocolatudo, tudo de bom, tá? Quando ele combinado com bicarbonato de sódio, né, que tem uma alcalinidade, ele então faz acontecer ou ocorre a fermentação. Então, quando eu utilizo numa receita um bolo, por exemplo, e utilizo o cacau em pó, que é o natural, e eu utilizo o bicarbonato de sódio, isso significa que eu vou ter uma fermentação e eu não preciso de fermento. E eu tenho nesse bolo, então, essa fermentação causada pela combinação da alcalinidade do bicarbonato de sódio, né, com o ácido do cacau em pó natural. O que acontece quando eu utilizo o cacau alcalino no bolo e coloco o bicarbonato de sódio, né? Acontece que eu vou ter resíduo de gosto, um resíduo amargo, um resíduo que vai vir do bicarbonato, porque quando eu me utilizo do cacau alcalino, eu vou misturar então a alcalinidade do cacau, que passou por um processo de alcalinização, e um bicarbonato que também passou pelo mesmo processo. Combinados, eles não vão criar o processo de fermentação. Esse bolo não vai crescer e ele vai ficar com um resíduo de gosto, né? O que é alcalinização? A alcalinização é o processo para neutralizar a acidez daquele produto. Ou seja, o meu cacau natural está com os ácidos lá ativos, tá? E o meu cacau alcalino passou por um processo de neutralização da sua acidez. Por isso, ele é chamado de cacau alcalino, certo? Então, lembrem, se vocês forem utilizar, e na descrição aqui vocês vão ter essa informação, cacau em pó alcalino, cacau em pó natural. Se vocês utilizarem o cacau em pó alcalino para fazer a produção do bolo de vocês, vocês então não coloquem o bicarbonato, certo? Ele não vai agir como fermentação e ele vai dar um resíduo, né, de gosto, porque vocês inclusive vão ter que usar o fermento. Quando vocês utilizarem o cacau natural, então vocês podem colocar, né, o bicarbonato de sódio, que ele vai agir com a sua fermentação, certo? Espero que vocês tenham gostado do pouquinho de esclarecimento que eu trouxe aqui hoje para vocês sobre o nosso cacau natural e o nosso cacau alcalino. Cacau natural, marrom, sabor forte e que podemos combinar num bolo, numa receita, o bicarbonato de sódio.
cacau alcalino passou por um processo de neutralização da acidez, ou seja, alcalinização, é mais escuro e aí então a gente não combina o nosso bicarbonato de sódio, ok? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.